Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Voltamos com mais um crime em cena e sobre o O.J. Simpson, como é conhecido, Orenthal James Simpson, um jogador de futebol americano da NFL que jogou, por exemplo, em times como o Buffalo Bills, além de ter feito filmes de comédia que nós citamos aqui no episódio sobre o documentário dos irmãos Menendez. Mas não vamos nos esquecer de, se você está ouvindo pelo Spotify ou pela Apple Podcast, deixa sua avaliação. Vocês sabem que isso ajuda a gente a ser indicado para mais pessoas dentro dessas plataformas. Então deixe suas 5 estrelas se você puder e ainda não deixou. Ah, mas eu estou ouvindo pelo YouTube. Não tem problema. Não tem problema. Você clica aí no botão de inscrever-se. Clica também ali no botãozinho do sininho, né? Para você receber as notificações de quando tiver o episódio ou algum vídeo ou algum crime em cena novo. Também você vai encontrar ali um botãozinho de valeu demais nos vídeos. Então, caso você queira colaborar financeiramente, você pode colocar ali o seu valeu demais. Deixa o seu gostei também. Clica lá no botãozinho de gostei, que também ajuda muito a essa que vos fala. Obrigada de nada. Se você acordou hoje, nesse dia que você está me ouvindo, disposto, aqui na descrição tem os links das nossas campanhas de apoio financeiro. Temos campanhas no Apoia-se e na Patreon. Você pode escolher qual funciona melhor para você. Ambas têm aplicativo próprio, então você pode ouvir os episódios exclusivos para apoiadores por eles. Na Patreon, inclusive, você pode ouvi-los pelo próprio Spotify. Então, dá essa força aí se você puder. Se não puder, não tem problema. Você também tem a opção de compartilhar esse episódio, falar sobre o podcast, de ouvir, fazer parte dessa comunidade. Vamos finalmente ao documentário? Bem, esse documentário ele foi lançado aqui no Brasil no dia 29 de janeiro de 2025. Ele tem 4 episódios de mais ou menos 1 hora cada. No IMDb, ele tem uma avaliação de 7,5 estrelas e a seguinte sinopse. Revisita o infame caso de assassinato e julgamento dos anos 1990 que cativou a América. Com novas entrevistas e insights, ele explora a perseguição, o drama do tribunal e o impacto cultural, oferecendo um novo olhar sobre este momento crucial da história dos Estados Unidos. Spoiler! Eu não achei que mostrou um novo olhar ou que trouxe um novo olhar. Eu acho que talvez trouxe um olhar mais sarcástico ou talvez mais debochado da Netflix ou do diretor do documentário e trouxe talvez mais objetividade, mas não trouxe nada de novo no caso. Mas a gente vai ouvir e vocês vão tirar a conclusão por vocês mesmos. Na Rotten Tomatoes a avaliação foi de 8,80 e na Letterboxd 3,60. A direção é do Floyd Royce, que também dirigiu pelo que eu entendi, o primeiro documentário dessa série da Netflix chamada de Procurados, sobre o atentado na Maratona de Boston de 2023. Aparecem dando entrevistas sobre o caso do O.J. figuras como o Mike Gilbert, agente esportivo do O.J. na época e amigo pessoal dele, o Ron Shipp, um ex-policial também amigo do O.J. na época, o advogado Jeffrey Tobbins, que, caso o nome não te soe familiar, foi ele que escreveu o livro American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, que a Darkside trouxe para o Brasil e que foi inspiração para a série que tem o mesmo nome, que foi produzida pelo nosso querido Ryan Murphy. Temos também o Tom Lange, que foi detetive do caso, Kato Kaelin, que morava em um bangalô na casa do O.J., Chris Darden, que foi o promotor do caso, Carl Douglas, advogado que fez parte da defesa do O.J. no processo criminal, e o Mark Fuhrman, o detetive que ouso dizer que teve uma importância talvez tão grande quanto o O.J. no impacto do desenrolar de todo esse caso. O primeiro episódio já começa nos mostrando o quanto esse caso envolveu a cidade de Los Angeles, o quanto comoveu as pessoas, principalmente da comunidade preta da cidade, em quão grande tudo aquilo se tornou. Eles passam imagens das pessoas na frente do fórum a favor do O.J. no dia da sentença, e de tudo mostrado logo nesses minutos iniciais, o que mais me chamou a atenção foi uma frase. If it doesn't fit, you must acquit. Traduzindo, se não couber, você deve absolver. Essa frase foi dita pelo Johnny Cochran nos argumentos finais, referindo-se à luva de couro. E essa frase virou cartaz nas ruas, camiseta, boné, ficou pop. Pop a ponto de, em 1998, o South Park, o desenho que
prevê o futuro e parece que teve mais temporadas do que a Terra tem de vida, satirizou tanto o Johnny quanto a frase em um episódio e virou algo tão icônico e tão emblemático que esse episódio de South Park se transformou em um argumento advocatício nos Estados Unidos, o que eles chamam de defesa Chewbacca. Sabe aquele personagem do Star Wars, o amigo do Han Solo, aquele peludão, grandão? Então, o que seria essa defesa Chewbacca que eles chamam? Quando o advogado usa algo no tribunal para disfarçar uma falha ou ele não tem argumentação, ele começa a apresentar e falar de um monte de coisa que, na verdade, não tem relevância alguma. É o que a gente chama de falácia, né? Então, quando ele começa a usar de falácias no julgamento, no tribunal, é o que eles chamam de defesa Chewbacca. Por quê? Porque nesse episódio do South Park, eles usam o personagem do Chewbacca como ponto de argumentação do Johnny num caso que não tinha nada a ver com Star Wars ou com Chewbacca, só para distrair quem iria julgar o caso real. E isso tudo vindo como base justamente essa frase. Acharam que eu sou só conhecimento criminal? Aqui não, meu amor. Aqui vocês têm o conhecimento de cultura pop, tá? Duvido que dessa do Chewbacca vocês sabiam. E eu trouxe isso por quê? Porque dá a dimensão da importância que esse caso foi na cultura norte-americana. A gente sabe que ele virou um case. Tem cursos de criminalística que usam ele para ensinar sobre cadeia de custódia. Isso quando se falava da lei lá em 2019 e até antes disso. Então, quando a lei aqui no Brasil de cadeia de custódia, né, dentro do pacote anticrimes, foi promulgada lá em 2019, já se falava deste caso para explicar como funciona uma cadeia de custódia. A investigação do OJ foi a base para estudos do que não se deve fazer para você ter uma boa cadeia de custódia em investigações. Mas eu estou adiantando muito para vocês, então, como faria a Elise Matsunaga, vamos por partes. O crime aconteceu no dia 12 de junho de 1994, 30 anos atrás. Pablo Fenges ouviu da sua casa em Brentwood um latido. Outro morador, Robert, ouviu vozes. O Steven Schwab saiu do seu apartamento para levar o cachorro dele na rua, isso depois das 10h30 da noite. Na esquina da Dorothy Street com a South Band Drive, ele viu um cachorro branco, que era obviamente de raça, latindo para uma casa. E as patas do cão pareciam sujas com algo que ele achou que talvez poderia ser sangue. Mas ele não pegou o cachorro, não fez nada, ele foi embora para casa e o cachorro seguiu ele. Aí uma outra vizinha do Steven decidiu ir seguindo o cachorro aonde ele estava parecendo querer ir. O cachorro parou em frente ao número 875 da South Band Drive. E aí a Bettina e o marido dela viram o corpo de uma mulher toda ensanguentada nas escadas da entrada na frente dessa casa. O documentário mostra a foto do corpo da Nicole caído de lado, usando um vestido preto, muito sangue na entrada, escorrendo pelos rejuntos do piso da entrada. E dá para ver também umas pegadas na direção oposta ao corpo, como, indo assim, saindo do corpo. 1h30 da manhã do dia seguinte, já dia 13 de junho, era uma segunda, o Mark Foreman recebe uma chamada em casa de que deveria ir atender um caso no número 875 da Band Drive. O primeiro agente, o primeiro policial que chega na cena do crime é o Robert Resk. Nos arbustos da entrada, num canto à direita da entrada da rua, perto de uma cerca, estava também o corpo de um homem vestindo calça jeans clara, tênis, meias brancas e um casaco ou uma blusa bege. O corpo era da Nicole. O corpo da mulher dava para ser visto da rua, caído na entrada depois de uns 4 degraus da porta da casa, e o sangue parecia estar vindo da cabeça dela. Na cena também tinha um gorro de cabeça na cor azul escuro e uma luva de couro perto das plantas e com sangue ao redor no chão. Tudo isso próximo ao corpo do homem. As pegadas de sangue iam para o portão dos fundos que saía na Dorothy Street.
Então, o assassino parecia que supostamente correu por um corredor que era bem longo até outra rua. No portão que fecha a saída, esta saída para Dorothy Street, tinha gotas de sangue e tinha uma digital na maçaneta do portão. Só que, e aqui começam os problemas e o motivo pelo qual se estuda tanto esse caso. Essa digital na maçaneta do portão não foi colhida, nem foto tiraram. A existência dela só está nas anotações do Mark Fuhrman daquela madrugada que ele fez no bloco de anotações e entregou depois. O O.J. e a Nicole Brown se conheceram em 1979 no The Daisy, um restaurante em que ela era garçonete. Ela tinha 18 anos. Eles se casaram no dia 18 de fevereiro de 1985 e divorciaram-se em fevereiro de 1992. E juntos eles tinham 2 filhos. E esses filhos, a Sydney e o Justin, que tinham 8 e 5 anos, eles estavam em casa, no andar de cima, dormindo. O que chamou a atenção dos policiais era que o corpo da mulher estava descalço, não tinha nem bolsa e ela estava com um vestido de sair. Na entrada tinha uma carta endereçada ao O.J. Simpson e foi assim que os detetives descobriram que aquela mulher, aquela casa, era da mulher, da esposa ou ex-esposa do O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson. E, obviamente, eles sabiam quem era o O.J. Aí o documentário faz um resumo sobre a vida, a carreira do O.J., como jogador e como ator. Eles também apresentam a Jill Shively, uma mulher que estava na esquina da Band com a St. Vincent Boulevard, dentro do seu carro, parada no sinal vermelho, quando ela viu, antes das 11 da noite, no dia 12 de junho de 1994, uma SUV branca subindo o canteiro para cruzar os carros na frente, para cortar todo mundo no sinal, sabe? E aí o motorista chegou a discutir com ela e acusando ela de tê-lo cortado. Ela reconheceu esse motorista como sendo O.J. Simpson. Só que ela não foi chamada depois, lá na frente, no futuro, pela acusação para dar o seu testemunho no julgamento, porque ela vendeu essa história aqui que eu estou te contando para diversos jornais, diversos tabloides, então perdeu a credibilidade. Eles conversam com o Keito. Ele e a Nicole, eles se conheceram no fim de 1993. Os filhos dela deram até o nome dele pro cachorro da família. Eles eram muito próximos e ele era um aspirante a ator. Ele compara a relação da Nicole e do O.J. a um elevador, que sobe e que desce. Como o O.J. ofereceu ao Keito deixá-lo morar em um dos 3 bangalôs, sabe, tipo umas casinhas pequenininhas de madeira que o O.J. tinha na casa em que ele morava, perto da piscina, então o Keito morava também ali no bairro de Brentwood. Ele tinha uma convivência, então, muito próxima tanto do O.J. quanto da Nicole e das crianças. Ele testemunhou no julgamento e ele disse que no dia 12 à noite, ele estava no telefone conversando com um amigo e ouviu um barulho alto. E o quadro que estava na parede do bangalô meio que ficou pendurado. E aí, mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviu o toque do interfone que ficava no portão de entrada, no portão externo. Aí ele olhou e viu que tinha uma limusine parada no portão, uma limusine embicada esperando. Esse motorista dessa limusine também foi chamado para testemunhar no julgamento. E ele contou que o mandaram ir até a North Rockingham Avenue, no número 360, buscar uma pessoa. Ele apertou o interfone desse portão externo da casa. Um homem branco veio da parte de trás da casa e perguntou se ele tinha sentido um terremoto. Esse homem era o Keito. Um segundo homem ele viu passando pelo caminho da entrada, indo na direção da porta de entrada da casa. Era um homem alto, preto, com roupas escuras, que depois ele reconheceu como sendo o O.J. Ninguém atendia o interfone, então ele continuou tocando, e aí o O.J. atendeu e disse que dormiu demais. Ele tinha acabado de sair do banho e estava descendo. O O.J. desceu, o Keito ajudou a pôr as malas no porta-malas da limusine. O O.J. tinha com ele uma bolsa pequena, separada, que ele mesmo fez questão de segurar.
e foi na limusine para o aeroporto de Los Angeles. Isso era por volta de 11h30 da noite. No aeroporto de Los Angeles, um homem chamado Skip, eu esqueci de anotar o sobrenome dele, ele estava ali pegando a esposa dele na área de desembarque do aeroporto, quando viu uma limusine parar na sua frente. Ele viu o O.J. descendo, pegar as malas do carro, abrir uma bolsa de ombro, pegar algo de dentro dessa bolsa e jogar em uma lixeira. Mas ele não foi ouvido no julgamento. O voo do O.J. naquela noite era para Chicago, para participar de alguma coisa de golfe, ou uma reunião de golfe, uma partida de golfe, alguma coisa relacionada a golfe. O chefe da polícia de Los Angeles avisa aos detetives que já estavam na cena do crime que o caso iria ser transferido para o setor de homicídios e roubos e que eles precisavam deixar a cena do crime. E aí é nesse momento que o detetive Tom Lang entra. Ele era detetive da divisão de homicídios especiais, que investigava casos envolvendo celebridades, crime organizado, serial killers, o que eles chamam de casos high profile. E a gente não podemos esquecer, nós estamos falando aqui de Los Angeles, onde fica o quê? Hollywood. Então, o que não faltava lá era celebridade. Com ele, foi trabalhar o também detetive Phil Vonnegut. Os dois vão para a Bundy Drive, isso tudo no dia 13 de junho pela manhã. Estava lá no chão da cena um envelope branco com sangue no chão, perto das luvas, e dentro do envelope tinha um óculos. O corpo do homem tinha furos feitos claramente por um objeto cortante, que poderia ser uma faca, mas aí só o médico legista conseguiria dizer com certeza. A Nicole, ela estava praticamente decapitada. Na verdade, ela foi esgorjada, né? Ela tinha uma lesão na parte da frente do pescoço muito profunda, que não chegou a separar a cabeça do corpo, mas foi quase. Devido aos pingos de sangue ao lado das pegadas no sangue do chão, os detetives concluíram que o assassino estaria com ferimento em algum dedo da mão esquerda. O Tom Lang e o Vonnegut souberam que o detetive Furman tinha ido 9 anos antes atender um chamado lá da Nicole. Ele relatou que quando ele chegou, a Nicole estava chorando, ela estava dentro de um carro. Esse carro estava com o para-brisa quebrado. O O.J. estava do lado de fora, com muita raiva. Só que, depois de tudo, ele conversando, a Nicole não quis prestar queixa. Os detetives decidem fazer o quê? Ir na casa do O.J. avisar sobre a morte da Nicole, e também tinha a questão das crianças que foram levadas para a delegacia. E aí vão 4 detetives para lá. O Lang, o Vonnegut, o Foreman e o Phillips, todos que estavam lá. Foi todo mundo para casa do O.J. na Rockingham. Lá na Rockingham, eles tocam o interfone externo, do portão externo, ninguém atende. Só que do lado de fora, na rua, tinha um Ford Bronco branco parado do outro lado da rua, mas praticamente em frente da casa. E aí eles acharam aquilo curioso, um pouco estranho. O porquê deles terem achado estranho? Ali era um bairro, ruas, onde moravam pessoas muito ricas, com casas muito grandes, com garagens largas para diversos carros. Então, por que alguém que estaria visitando alguma casa ali, ou que moraria numa casa ali, deixaria um carro parado na rua? Então, o Furman vai no carro e aí ele vê sangue, ou que ele achou ser sangue, na porta do motorista. Ele tirou uma foto. Pensaram que, vindos de uma cena do crime, com o sangue em um carro parado quase em frente à casa do ex-marido da vítima, um carro que poderia estar dentro da casa, não do lado de fora, caso fosse uma visita ou fosse do dono. Eles pensaram, aqui é a casa do ex-marido da vítima lá. Então, ou alguém poderia também estar morto dentro da casa, ou ferido, do tipo assim, mataram lá na Bundy e o assassino veio aqui finalizar o ex-marido dela ou vice-versa. Matou o marido e depois foi lá matar a mulher. E aí, o que eles decidiram fazer? Como eles acharam que era um perigo iminente, decidiram que iam pular o muro e entrar na casa. Então o Furman pulou o muro, abriu o portão e os detetives entraram. Os 4 vão para a parte de trás da casa, onde ficavam os 3 bangalôs, e saem batendo nas portas desses bangalôs. Já no primeiro, o Keito abre a porta. E aí eles perguntam, se apresentam, né, se identificam, LAPD, e aí perguntam pra ele onde é que estava o O.J. E aí o Keito responde, o O.J. foi pra Chicago,
para uma reunião de golfe, e no outro bangalô tinha gente, que era a Arnelli, a filha do primeiro casamento do O.J. E é a Arnelli que abre a casa principal, a casa do pai dela, para os detetives, porque eles estavam preocupados de que poderia ter alguém ferido dentro da casa. Não tinha nada. E aí o detetive, o Phillips, liga para o O.J. e dá a notícia do assassinato da Nicole, avisa, dos filhos dele, e o O.J. fala que vai voltar para Los Angeles no primeiro voo que tiver. Só que os detetives já acham meio estranho a forma dele receber a notícia, porque ele ouviu o que eles falaram, não perguntou nada, não alterou a voz, só disse que iria voltar. O Keito, ali conversando, diz ao Fuhrman sobre o quadro que entortou no dia anterior, do barulho. Ele pergunta se tinha tido algum terremoto durante a madrugada, porque não é incomum ter terremoto. Inclusive, tinha tido um terremoto em 1994, lá, naquele mesmo ano, teve um terremoto em Los Angeles. E aí o detetive, então, diz que ele não sabia de nenhum terremoto, resolveu dar a volta no bangalô do Keito para ver onde a parede em que o quadro estava fazia limite. O que tinha atrás daquela parede? Se tinha alguma coisa do outro lado que explicasse o barulho que ele ouviu. Nessa de dar a volta no chão, atrás do bangalô, mais ou menos próximo à parede, o Fuhrman acha uma luva de couro parecida com aquela que eu falei para vocês que estava lá na Band Drive. Só que lá na Band era a luva da mão esquerda e ali estava a luva da mão direita. O que eles precisavam, então, agora era de um mandado de busca e apreensão para casa. E o Fuhrman ficou responsável em voltar na Band para ver se a luva que estava lá realmente poderia ser par da que estava ali na Rockingham. Tinha um fotógrafo lá na Band e ele tira as famosas fotos do Fuhrman apontando para a luva e o gorro no chão, lá na entrada da Band Drive. De manhã, o lugar lotou de repórteres. Vocês vão assistir o documentário e vocês vão ver. Já estava todo mundo sabendo que a ex-mulher do O.J. Simpson tinha sido assassinada e a imprensa inteira bateu lá. E o corpo, eu disse, dava para ver da rua. Então estava super exposto. Aí eles mandam alguém pegar um lençol de dentro da casa e cobrir a Nicole. Os pais da Nicole moravam em Orange County, que é um condado da Califórnia, que não é muito longe de onde a Nicole morava, mas também não é muito perto. E é o Tom Lang que liga para eles dando a notícia. E ele ouve, no fundo da ligação, a Denise, uma das irmãs da Nicole, gritando que o O.J. era o assassino. A casa tá cheia de polícia ostensiva, cheia de detetive, a rua infestada de gente, e repórter, e curioso, e todo mundo. E é aí, já com esse monte de gente na rua, que o Dennis Fung, o criminologista, o perito criminal da polícia, é chamado para começar ao que a gente chama de processar a cena, Começar a coletar e a analisar a cena. Aqui, eu achei estranho. Por quê? Que eu achei estranho. Eu não conheço a fundo, apesar de acompanhar casos gringos há muitos anos, eu não conheço a fundo a forma de se periciar locais de crimes lá nos Estados Unidos. Eu sei que, por exemplo, o legista, em muitos casos, acompanha a equipe de detetives, Mas eu também sei que a investigação não é como a gente vê no CSI. Em nenhum CSI. Nem é também como acontece no Law and Order. Só que o crime aconteceu na noite do dia 12. Já era, 9 da manhã do dia 13. Ninguém tinha chamado o cara da perícia. Não deveria ser a primeira coisa a fazer? Chegou a polícia, no caso, quando alguém liga pro 911, que aqui é o 190. Ligou 911. Achamos um corpo. 911 vai lá, que é a polícia ostensiva. Assim como a gente tem a polícia militar. Ih, meu Deus, morreu mesmo, não é caso pra gente não. Tem que chamar a polícia civil. Que no caso são os investigadores do detetive. Chama o detetive olha assim, assassinato. Tem que chamar a perícia. Para todo mundo chama a perícia, porque aqui no Brasil é assim que acontece. O delegado, no caso o detetive, liga lá pro Instituto de Criminalística, avisa, tem um caso aqui, precisamos da equipe aqui da perícia. Ninguém mexe em nada até a perícia chegar. Aqui eu não sei o que aconteceu. E processando
a cena que vai se descobrir que o homem morto na grama lá era o Ron Goldman, que tinha sido esfaqueado diversas vezes, inúmeras vezes. O homem estava todo furado, coitado. A Kim Goldman, a irmã mais nova do Ron, fala sobre como descobriu que o seu irmão tinha sido assassinado. E quando o pai contou, a notícia já estava em todos os noticiários do dia, falando que Nicole Brown Simpson e Ron Goldman tinham sido encontrados mortos em Brentwood. O Ron, ele tinha 25 anos, ele era garçom no restaurante Mesaluna, um restaurante em Brentwood que os Browns, a família da Nicole, frequentavam, que ficava, na época, na St. Vincent Boulevard com a Gorham Avenue. O que aconteceu? A Nicole, naquele dia, foi com a família em um evento de um dos filhos, um recital de dança da Sydney. Depois, a família dela foi para o Mesaluna jantar. Na saída do restaurante, a Judith, a mãe da Nicole, perdeu o óculos. Chegando em casa, ela ligou para a Nicole, perguntou se a Nicole tinha visto. A Nicole, por sua vez, ligou para o restaurante. Era 9h42 da noite. O subgerente do Mesaluna achou o óculos caído na calçada do lado de fora. E o Ron, como ele já conhecia a Nicole, eles eram próximos, não eram amigos, mas eram próximos, ele se ofereceu para ir levar o óculos até a casa da Nicole quando ele terminasse o seu turno naquele dia. Voltando pro Bronco. Lá no Bronco tinha sangue em vários lugares. Lembra? Aquele Bronco branco parado lá na rua. Esse Bronco. Tinham gotas na traseira do carro que iam até a calçada para a porta da frente da casa de O.J. E de quem era o carro? Até você já sabe, né? Você já sabe. Era do O.J. O Ron Shipp, como eu disse, um ex-policial, ele já era ex-policial lá em 1994, ele era muito amigo de O.J., ele conta que ele viu a notícia dos assassinatos no noticiário e ligou para a casa do O.J. E aí o detetive Furman que atendeu e confirmou que a Nicole estava morta. Ele e o O.J. se conheceram quando o amigo famoso tinha só 15 anos e desde muito novinho ele sempre quis ser famoso, ele sempre quis ser conhecido por todo mundo. O mandado de busca e apreensão é concedido no próprio dia 13 de junho. O Dennis Fung vai para a casa do O.J. na Rockingham processar a cena e os detetives resolvem chamar um promotor para acompanhar o caso em loco e designam lá na promotoria a Marcia Clock para esse caso. Nisso, já estava aquele circo armado. A imprensa colocou diversos helicópteros sobrevoando a casa e filmaram a Marcia com os detetives sentados numa mesa, do lado de fora da casa do O.J., ali na área da piscina, passando tudo ao vivo, praticamente um reality show. A perícia verifica o quarto principal da casa, tinham 2 meias pretas no chão, e num armário tinha gás e outros itens de primeiros socorros com sangue, que não foi coletado, não foi fotografado. No banheiro teria uma caixa tipo de guarda-faca, também não foi coletada. Na lavanderia da casa, no interruptor de luz, teria sangue. Também não foi coletado, nem foi fotografado. Nessa hora, essa hora é muito boa, porque aparece uma legenda bem debochada na Netflix, dizendo assim, you guessed it, not collected either. Então eles colocam tipo assim, entre parênteses, traduzindo, adivinhe, também não coletado. Eles também falam que na máquina de lavar tinham roupas pretas. E aí a Netflix, já de saco cheio, como eu tava, tamanho competência, faz outros parênteses. Nope, not collected either. Tipo, não coletado também. Então assim, eles já estavam. Então você vê aqui o quão relapso essa investigação foi. Essa perícia foi. O Tom Lang fala que ninguém tirou foto de nada, nem documentou nada, nada de nada, e que a culpa foi a falta de comunicação entre os detetives que viram coisas e não avisaram a ninguém para ser coletado, porque o Furman viu, o Furman anotou tudo, mas não repassou a informação para ninguém. Agora eu te pergunto, não tem um time de perícia, não? Por que o detetive tem que ficar avisando o que precisa ser fotografado ou não, coletado ou não? Quem deveria fazer isso é quem está coletando, né? Quem está processando a cena, quem analisa a cena do crime ou o lugar
que está sendo periciado, até porque geralmente são pessoas treinadas para verem o que normalmente ninguém vê. E aí, novamente, não sei como isso funciona lá, mas eu acho meio intuitivo que se existe um detetive para investigar, tem promotor para denunciar, tem que ter o perito para analisar. Um monte de gente espalhada pela casa, nenhum foi capaz de fazer o serviço bem feito? O próprio Tom Lange não era um detetive de casos super high profile? Ninguém fez direito o que deveria ter feito e deu no que deu mais pra frente, a gente já vai chegar lá. Enquanto tudo isso acontecia na casa, 500 pessoas andando de um lado pro outro, sem coletar nada, sem tirar foto de nada, sem ver nada. Quem chega? O dono da casa, O.J. Simpson. Ele desce do carro, na rua mesmo, com uma bolsa preta tiracolo, entra pelo portão na frente, você vê que ele tá dando passo firme, passo duro, já como? Bolado. A imprensa toda tava lá, tava aquela bagunça na frente da casa dele. Porém, ele não conseguiu chegar na porta da casa dele, não. Antes disso, um policial fardado prendeu ele. Aí o detetive Vanater vai até ele e explica sobre as gotas de sangue que iam do bronco dele até dentro da casa. Aí o O.J. é levado para a delegacia central. Isso aí já era no horário do almoço do dia 13. Tudo isso aconteceu, não fez nem 24 horas ainda da morte. O documentário passa trechos do áudio dessa primeira conversa, não é nem um interrogatório, porque ele nem era suspeito, né? Então, na verdade, eles foram lá para ter uma conversa, né? Então, eles passam trechos dessa conversa que tá o O.J., os detetives Langer e o Vanater. O dedo do O.J. estava sangrando. Eles tiram uma foto do dedo machucado. Por quê? Lembram lá, tinha a teoria de que o assassino poderia estar com o dedo esquerdo sangrando, algum dedo da mão esquerda sangrando. O dedo de uma mão esquerda do O.J. estava. Aí ele fala que ele não lembra como machucou o dedo, depois ele diz que ele machucou em Chicago, aí depois ele fala que machucou quebrando um copo, depois ele volta a não saber como é que ele se machucou, depois se machucou no carro, aí depois ele não sabe de novo, poderia ter sido jogando golfe, porque ele sempre se machucava jogando golfe. Ele deu várias versões pro mesmo machucado. E aí ele troca de advogado e contrata o Robert Shapiro, famoso advogado de celebridades. O funeral da Nicole e do Ron é realizado no mesmo dia 16 de junho de 1994. Além da foto, no dia lá da conversa com o O.J. na delegacia, ele também forneceu sangue para ser comparado com as coletadas nas cenas do crime. Na cena da Band e lá na casa dele. O resultado deu positivo para as gotas de sangue ao lado das pegadas. No bronco, o sangue deu, que era dele, da Nicole e do Ron. Aquelas do bronco até a porta de entrada da casa dele. O sangue na luva encontrada na casa dele era sangue dele, da Nicole e do Ron. Com esses resultados preliminares, expediram um mandado de prisão. As meias pretas que estavam no chão do quarto do Jake também tinha sangue, também deu positivo para o sangue da Nicole. O que aconteceu depois de tudo isso é algo que entrou para o imaginário cultural dos anos 90 e eu acho que até hoje, né? Mas eu, como uma pessoa que foi criança e começou a adolescência nos anos 90, digo, entrou para o imaginário cultural. Mandaram prender o O.J., né? Aquele monte de coisa ali apontando, a princípio, para ele. Então tinha que prender. Mas a polícia, pelo cara ser quem era, ou por eles já não terem feito um trabalho pouco suficientemente ruim, acharam que poderiam piorar e piorou. Ao invés de irem prendê-lo, que geralmente acontece, combinaram com o Robert Shapiro de que o próprio O.J. iria se entregar para o abate, como um culpado em remissão, acuado e arrependido, pois ele fez o oposto. Era para ele estar na delegacia 11 da manhã, porque a polícia é braba, entendeu? A polícia, a eles ali, ninguém faz eles de besta, não. Então eles estipularam um horário, 11 horas da manhã. O O.J. parecia ter ido para a casa do Robert Kardashian em ensino pela manhã. Nossa, Kardashian, conheço o nome, é esse mesmo. Kardashian é esse nome mesmo, esse sobrenome mesmo. No caso aqui, o pai
da Kim, da Chloe, da Courtney e do Robert, né? O pai das Kardashians era muito, muito amigo do O.J. Simpson. O Robert Shapiro também estava lá, na casa do Kardashian. À tarde, a polícia vai pra lá, porque já sabe que é tido pra lá. Adivinha quem já tinha metido o pé? O próprio. Aí o David Gascon, que era o chefe de mídia da polícia de Los Angeles, tipo um porta-voz da polícia de Los Angeles, manda chamar a imprensa, faz uma coletiva de imprensa na mesma tarde e avisa que o O.J. está sendo procurado por 2 homicídios. A mídia vai à loucura. Você imagina, ali naquele ano, o O.J. era um dos caras mais famosos dos Estados Unidos, quiçá dentro desse hall de mais famosas do mundo, ali naqueles anos, primeiros anos de 1990. Havia a suposição de que ele pudesse tentar fugir para o México, que não ficava uma distância tão grande assim do estado da Califórnia, inclusive faz divisa. O Gil Garcetti, que era o procurador do estado da Califórnia, também dá uma coletiva de imprensa falando para o O.J. que ele precisava se entregar e que eles tinham conhecimento de que um homem amigo do O.J. chamado Al Collins provavelmente foi a última pessoa a ver o O.J. e que ele também estava sendo procurado. Não sendo coletivas de imprensa o suficiente, os 2 Roberts, o Kardashian e o Shapiro, também convocaram a sua própria coletiva de imprensa. O Shapiro começa dizendo que eles se encontraram com o O.J. às 9 da manhã. Contou que ele, o Robert Shapiro, falou pro O.J. ele estava sendo acusado, ele ia ser preso e que ele precisava se entregar. E aí o O.J. ligou pros filhos, ligou pra mãe, chorou, fez uma coisa toda. Só que ninguém viu ele sair. Só que o documentário mostra que o tempo que o O.J. passou na casa do Kardashian foi tirando fotos dele mesmo, tirando foto do dedo machucado. Ele fez exame de sangue. Ele fez exame de sangue, ele tirou cabelo para amostra, né, de cabelo. Preparando, na verdade, a defesa dele para rebater tudo o que a perícia estava coletando e a acusação iria apresentar. Aí, aquele monte de repórter lá, o Kardashian puxa uma carta de 4 páginas supostamente escrita pelo O.J. e começa a ler. Ah, não deu outra. Quem estava assistindo, porque ali, meu filho, tudo passando ao vivo, concluiu que era uma carta de despedida e que o O.J. tinha se matado. Porém, entretanto, todavia, o que me deixou encafifada foi a carta estar datada. Só que a data que estava na carta era do dia 15 de junho, 2 dias antes inclusive, do enterro da Nicole. E eles a apresentaram, o Robert Kardashian começa dizendo que era uma carta que o O.J. tinha escrito naquela manhã, num ato desesperado ao saber que iria ser preso por matar o que o O.J. afirmava ser a mulher da vida dele. Sabe a sensação de que era algo armado para preparar o terreno da opinião pública a favor do O.J.? Fiquei com essa sensação. Na verdade, mais do que uma sensação. Eu fiquei com uma certeza. As pessoas juravam que era uma carta de suicídio. Mas alguém tão preocupado consigo mesma, com a sua imagem, se mataria? E a tal da carta terminava com uma carinha feliz no O de O.J. Alguém pensando em se matar faria isso? Iria se preocupar em ainda desenhar uma carinha na sua assinatura? Então a gente vê como é que as narrativas são criadas desde sempre e que as pessoas tendem a comprar qualquer história contanto que ela seja bem contada. Porque aquilo ali obviamente foi armado, inclusive a fuga dele foi uma coisa armada, a coletiva foi uma coisa armada, a carta foi uma coisa armada, e as pessoas imediatamente se desesperaram falando, meu Deus, ele vai se matar, esse homem vai se matar, esse homem inocente, esse pai de família, ele vai se matar, ele matou 2 pessoas, mas meu Deus do céu, salvem ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí eles passam no documentário a ligação original de um homem, um motorista, ligando para a patrulha rodoviária, isso no dia 17 de junho, tá? Tudo isso que eu tô contando pra vocês aconteceu no dia 17. Era mais ou menos 4h46 da tarde. E o cara fala, ó, eu vi o O.J. Simpson na rodovia interestadual 405, sentido norte.
dentro de um Bronco branco e o motorista estava ligando, passou a placa. Sobrevoando a área, estavam 2 repórteres independentes que sempre voavam ali e gravavam notícias sobre o trânsito. Esses repórteres ouviram pela linha da polícia, no rádio, né, da polícia, que alguém tinha visto o O.J. na interestadual. E outros pilotos de helicópteros também falavam ali em outras frequências sobre o O.J. estar na El Toro Road, na Orange County Freeway. E aí o marido dela, que é um dos repórteres, nota que era exatamente o lugar que eles estavam sobrevoando. E aí eles veem o carro. Aí começa a transmissão ao vivo na televisão do Bronco. Isso antes do boom dos reality shows. O Bronco do O.J. estava com a polícia. Eles tinham rebocado para periciar. O que eles não sabiam era que o amigo dele, o tal do Al Collins, também tinha um golzinho. E aí, como o motorista lá deu a placa do carro, eles confirmaram. Era o carro do Al Collins mesmo. Essa perseguição ao vivo foi algo tão grande. As imagens são tão fortes que estava passando a final de um jogo da NBA e as emissoras eles colocaram a imagem do Bronco em picture-in-picture, no canto da tela, que hoje em dia é uma coisa que não existe mais, mas na época, nos anos 90, isso era muito comum. A gente tinha a opção de assistir 2 canais, ou 2 coisas ao mesmo tempo, e um ficava que nem quando você tem YouTube Premium, né? Fica aquela janelinha pequenininha e o resto na tela grande. Então, na tela grande, ficava ali passando o jogo, e no picture-in-picture, no PIP, né, que a gente chamava o PIP, fica ali no cantinho da tela. Isso na televisão. Hoje em dia isso é muito mais comum nos celulares. Como a perseguição durou 2 horas, em um momento a imagem principal era o do Bronco e a final do jogo ficou no canto da tela. Estimaram que mais de 95 milhões de pessoas assistiram a perseguição ao vivo. Todas as emissoras do país, é grande, é pequena, é média, famosa, não famosa, todas estavam sintonizadas no carro. A polícia limpou toda a freeway. E isso era horário de pico. E o caminho que iria passar, a polícia tirou todo mundo. Era uma imagem muito forte. Um carro branco na frente e nas faixas atrás, várias faixas, 5, 6, 7 faixas, alinhadas numa fileira horizontal, viaturas de polícia, como se estivesse fazendo escolta. O Al Collins liga para o 911 da polícia, explica que ele está no carro com o O.J. e pede ao atendente, né, para os carros da polícia atrás dele se afastarem, porque o O.J. estava armado e colocou a arma apontada para a cabeça, porque o O.J. só queria ir para a casa da mãe. Eles estavam em Orange County, onde o Al Collins morava, e não sei se a mãe dele realmente morava lá, mas a gente sabe que os pais da Nicole, por exemplo, também moravam lá. Virou um circo completo, porque agora você tem um cara famosíssimo num carro, numa rodovia de trânsito rápido, porque freeway é justamente isso, é uma rodovia rápida, por isso que tem diversas faixas para o trânsito fluir, não engarrafar, com esse cara famoso, tendo escrito uma carta que as pessoas achavam que era de suicídio de manhã e com uma arma apontada para a cabeça dentro do carro à tarde. Não virou um circo. Centenas, não é 100 pessoas, 200 pessoas, deviam ter quase milhares de pessoas, foram para os viadutos, parou nas pistas, nas faixas contrárias da freeway. Eram 14 viaturas atrás do Bronco, dezenas de helicópteros, mas dezenas mesmo, parecia uma invasão alienígena de tanto helicóptero voando. Pessoas do nada apareceram com papelões com frases de "We love you, Juice", "We love you, O.J., Juice is on the loose", que Juice é o apelido, né, do O.J., então eles falam "Juice is on the loose", quer dizer, o Juice está solto, "Save the Juice", várias coisas. Uma loucura.
O documentário também aborda como Los Angeles, nos anos 90, era conhecida por ser uma cidade racista e violenta com pessoas pretas. Aconteceu o caso do Rodney King lá, onde 4 policiais brancos foram acusados de espancarem violentamente o Rodney King, um homem preto, numa abordagem em março de 1991. Mesmo com um vídeo da abordagem e deles covardemente batendo no homem sozinho, os 4 foram inocentados no julgamento e isso desencadeou um motim na cidade. Foi um dos maiores protestos contra a violência policial na história dos Estados Unidos. Foram 6 dias de protestos, foi um quebra-quebra, ataque a pessoas, 60 pessoas morreram. Teve milhares de feridos, um monte de loja, carro, tudo destruído. Então era muito ainda recente o caso do Rodney King. E eles falam isso no documentário. O Tom Lange ligou pro O.J. no celular dele. O O.J. atendeu. E aí passa trechos dessa conversa que estava sendo gravada. A rua da casa do O.J. tava um furdunço. A equipe da SWAT foi para lá, porque o cara tá armado, né? A equipe da SWAT estava lá com um atirador de elite. Se acontecer qualquer coisa, pimba nele, né? Tinha gente, tinha fofoqueiro, tinha câmera, tinha polícia, tinha de tudo. É cachorro gritando, é bebê chorando, tinha de tudo. Como pela televisão as pessoas acompanhavam o caso, então pelo caminho que estava mostrando, eles já sabiam que ele só poderia estar indo para casa e estava indo para casa. Então todo mundo correu para lá. O carro entra na Rockingham, entra dentro da casa. E aí o helicóptero lá de uma emissora qualquer pega um rapaz que aparece correndo do lado do carro, gritando isso lá dentro da casa, discutindo, batendo boca com o motorista, né, com o Al Collins, e era o filho mais velho do O.J. Como o Lange ainda estava na linha com o O.J., dá para se ouvir a conversa dentro do carro, do cara, do garoto gritando, brigando, e isso parado lá na entrada da casa já, dentro da casa. O Al desce com as mãos juntas, pedindo para não machucarem o O.J. Isso já era mais de 8 da noite, tá, gente? E o O.J. ficou dentro do carro. Aí o chefe do SWAT vai lá, negocia com eles dentro da casa por telefone. O chefe da SWAT dentro da casa dele. Olhando ele com o carro parado lá. E o outro dentro do carro. Um olhando pro cara do outro. Assim, sei lá, 50 metros de distância. Aí chegou advogado, chegou chefe de polícia, foi gente dentro da casa. E por fim, o O.J. saiu. Mas ele saiu do carro com uma foto da Nicole na mão. E aí o O.J. finalmente foi para a delegacia cumprir a prisãozinha dele. Pois foi o carro da polícia levar, o Shapiro aproveitou a imprensa, fez uma coletiva. Aí a Marsha Clark, que estava lá também falou com os repórteres. Dentro do Bronco, fotos mostravam um revólver, uma bolsa preta, $8.000 em célula, em cash, passaporte e um kit de disfarce. Nada disso foi mostrado no julgamento. E aqui eu devo dizer, olha, essa Marsha Clark tem na série do Ryan Murphy, a gente vê que pegaram muito pesado com ela e tudo, mas eu vou te contar, você vendo o passo a passo do julgamento, que trabalho mal feito que essa mulher fez também. Meu Deus do céu, tudo conspirou. Sabe quando as coisas conspiram? Tudo conspirou para essas pessoas fazerem um trabalho de merda. Os policiais, os detetives, a perícia, a promotora, nossa senhora. Todo mundo se juntou e falou, vamos errar todo mundo junto? Deram as mãos e falaram, vamos todo mundo errar junto. Todo mundo errou junto. 3 dias depois, o O.J. se apresentou numa audiência com o juiz, eu não sei se era tipo a audiência de custódia que a gente tem aqui, ou se era uma audiência de instrução, não sei. Eu sei que era uma audiência em que ele se declara not guilty, quer dizer, não culpado. E o Shapiro solicita uma audiência preliminar para começar logo o julgamento rápido. A defesa começa a montar seu time. E aí isso entra o Johnny Cochran, que a gente já falou, que passa depois a liderar a equipe, F. Lee Bailey, Alan Dershowitz, Barry Scheck, Peter Neufeld. Eram umas 17 pessoas na equipe de defesa que passou a ser chamada de Dream Team por conseguir reunir os melhores criminalistas do país. E claro, os mais caros também. A defesa contratou um especialista em DNA, que ainda era algo muito novo. Os primeiros testes de DNA são de 88, 89, tipo 6 anos antes. Então era coisa muito nova. Era pouquíssimo usado, inclusive, aí nos julgamentos. Por quê?
O que a defesa queria? Atacar a credibilidade das testemunhas, mas principalmente o dos envolvidos diretamente na coleta das evidências. Por quê? A ideia deles era, se você ataca a credibilidade de quem coletou tudo isso, você vai fazer as pessoas duvidarem do que foi coletado. Porque era muito falado sobre, caramba, como eles vão fazer? O que ele vai alegar? Tem sangue dele, tem dedo dele, tem cabelo dele, foi a ex-mulher dele. O cara tá machucado onde deveria estar machucado. Sabe assim, as horas, o cronograma do tempo que a polícia cronometrou, tudo dava que era o O.J. Então as pessoas pensavam, como ele vai conseguir se livrar disso? Como eles não tinham como debater a prova, falar assim, não, o sangue dele tá lá, mas não tinham, porque realmente estava. Então o que eles pensaram? Nós vamos atacar as pessoas que coletaram, porque a gente acabando com a credibilidade delas, as pessoas vão duvidar do que foi coletado, porque se a pessoa não é uma boa pessoa, se a pessoa é mau caráter, o que garante para você que eles não fizeram alguma coisa errada, que eles não fizeram de propósito? E aí foi nesse ponto em que eles precisavam que alguém inserido dentro dessa investigação pudesse ter a sua credibilidade destruída. Eles encontraram quem? O Mark Fuhrman, que era a pessoa perfeita para o que eles precisavam. O detetive, ele tinha processado a cidade de Los Angeles pedindo pensão alguns anos antes. Só que nesse pedido, ele usa termos muito racistas. Inclusive, ele usa o que eles lá chamam de N-word, que é o nigger, que é uma forma que racistas têm de se referirem a pessoas pretas com uma conotação discriminatória mesmo. Então é uma palavra que não deve ser usada, que não é usada, que então eles não usam. E tinham várias colocações dele usando justamente esse termo. E o Fuhrman usou demais. Ele reclama de ter que trabalhar em lugares com essas pessoas, entre aspas, essas pessoas, sendo pessoas pretas. É assim que ele se referia nesse relatório, pedindo a pensão a pessoas pretas. Como essas pessoas, aquelas pessoas. Então, eles introduzem, assim, a tese de que o Fuhrman plantou a luva na casa do O.J., porque a luva era uma peça muito importante. Lembram que os detetives, no caso o Fuhrman, pulou o muro, ele abriu a casa para os outros entrarem? Essa atitude foi exposta como algo sendo feito de propósito para entrar na casa e plantar provas contra o O.J., porque afinal de contas eles estavam vindo da outra cena do crime, então eles poderiam ter tirado algo de lá, inclusive sangue, e levado. Porque afinal de contas, vamos lembrar, o O.J. é um homem preto, rico, sim, famoso, sim, mas um homem preto. E ainda tinha a sombra do caso do Rodney King, que eu falei para vocês, e de como a comunidade preta ainda estava ressentida com a polícia. Então, eles queriam juntar isso tudo no caso do O.J. A seleção do júri começou no fim de setembro de 1994. Há uma discussão sobre a formação racial do júri, que teria 12 pessoas. A preocupação da defesa era o O.J. não ter uma conexão real com a comunidade preta, já que ele nunca quis se envolver com essa identificação. Seus amigos eram brancos, a sua esposa era branca. Ele sempre alegou que ele, O.J., quando as pessoas perguntavam sobre essa questão de racial, porque é muito forte nos Estados Unidos. Se aqui no Brasil é um problema, e é um problema muito grave, lá nos Estados Unidos é muito pior. Então, eles realmente têm essa separação muito enraizada na cultura deles. Então, o O.J., ele sempre que alguém perguntava sobre esse assunto, ele falava que ele, O.J., estava acima da raça dele. Tipo, ele não sou uma pessoa preta, eu sou o O.J., é o que ele sempre falava. Eu não me vejo como uma pessoa preta, eu sou o O.J., E você via essa preocupação de raça até na liderança da equipe. Porque se tinha o Shapiro, que era um branco, e o Johnny, que era um homem preto. Justamente para balancear a visão pública e a visão do próprio O.J. sobre si. Foram mais de 2 meses só
para a seleção do júri. Mais de 257 pessoas entrevistadas. No fim, foram escolhidas 8 pessoas pretas, 1 branco, 1 hispânico. Gente, isso é como eles falam no documentário, tá? Vamos lembrar que o documentário é em inglês com legenda, eu assisti, né? Ele é em inglês com a legenda em português. Então é assim que eles falam, que essas 12 pessoas eram 8 pessoas pretas, 1 branco, que deve ser um que eles consideram norte-americano raiz, né? 1 hispânico, porque hispânico para eles, que no caso é latino, para eles não é branco, né? Hispânico é hispânico, branco é ele. Pai e mãe norte-americano. Já tem um pé na América Latina, já tem um pé ali no México, em algum outro lugar, já não é branco, é hispânico. E eles falam que tinham 2 mestiços, que sabe-se lá o que é isso. Eles classificam como 2 mestiços. O que é mestiço? Não faço ideia. Eu imagino, talvez, sei lá, pode ser, tipo, pessoas com pais de raças diferentes, sei lá. O pai é branco, a mãe é preta, a mãe é preto, não sei. Mas os bonitos chamam assim. Então aqui você já vê, né, que realmente norte-americanos têm uma coisa que eles são pessoas que coadunam com a diversidade, não é mesmo? Então, o juiz escolhido foi o Lance Ito, que decidiu isolar os jurados em um andar do Hotel Intercontinental, sem contato com ninguém. O julgamento, que seria normalmente em Santa Bárbara, passou para o centro da cidade de Los Angeles. Os promotores seriam a Marcia Clark e o Bill Hodman, que precisou ser hospitalizado por um problema no coração e foi substituído pelo Chris Darden, que também aí houve de novo uma questão racial, porque a Marcia Clark era uma mulher branca e aí o outro promotor era um homem também branco e aí passou mal, foi substituído por quem? Um homem preto. Então muita gente também falou, tá vendo? Olha, eles estão querendo jogar com a raça. Já botou um homem preto para não dizerem que eles estão vendo diferente, que eles são racistas, que isso e aquilo. A verdade é que era uma batalha de narrativas, como todo julgamento é. O juiz Ito permitiu que o julgamento fosse filmado. O julgamento em si começou no dia 24 de janeiro de 1995. Foi o Darden que abriu as declarações iniciais e depois foi a vez do Cochran. O O.J. mantinha uma expressão que eu diria meio snob, quase rindo. Bem assim, estou acima disso aqui. O Ron Shipp testemunhou, o legista testemunhou, a acusação chamou os policiais que atenderam as chamadas da Nicole para o 911 pedindo socorro anos antes. Ela ligou 8 vezes pedindo ajuda. Ela estava morando há 6 meses ali na Band, né? Ela comprou aquela casa. Antes ela morava na 325, na Gretna Gray Way, que é de onde ela fez as chamadas para a polícia. No dia 12, eu falei para vocês o que tinha acontecido, né? Que era Sidney, né? Tinha feito lá o recital, lá em Brentwood mesmo. O O.J. foi nesse recital. Mais testemunhas, né, disseram que ele foi visto saindo antes do fim do recital, irritado, e que essa irritação dele provavelmente foi provocada por causa da roupa da Nicole. Ela estava com um vestido preto, só que curto, e com um blazer preto em cima. A mesma roupa, exceto o blazer, mas o mesmo vestido que ela foi assassinada. 6:30 da noite, os Brown vão lá para o Mesa Luna. O O.J. também não foi convidado. 9:10 da noite, o O.J. sai de casa e aí ele fala com o Keito que ele vai sair para comer. O Keito se autoconvida para ir também. E aí eles vão no McDonald's, no drive-thru, pegam comida e voltam para casa. Isso 9:30 da noite, 9:35 da noite. Às 10:15, quer dizer, uns 40 minutos depois, o vizinho da Nicole ouviu o latido primeiro, o Pablo. 11:05 da noite, o motorista da limusine para na casa chamando o interfone. Aí, vamos passar para a defesa. A defesa começa a chamar suas testemunhas já no começo de fevereiro de 95. Passou um mês. Quase um mês, né? Passou já quase um mês. Eles tentam insinuar, primeiro, que o Ron Goldman tinha algum envolvimento com drogas e que, por ele ter algum envolvimento com drogas, algum desafeto foi atrás dele e matou não só ele, como também a Nicole. Eles falam de um método de execução chamado gravata colombiana. Nunca tinha ouvido falar. Parece que é um negócio que eles cortam o pescoço da vítima em forma de gravata. É
Umas coisas meio nada a ver, achei. O Bailey, o advogado, chama o Fuhrman e questiona. Tu é racista? Alguma vez tu foi racista? Você usou termos racistas? E o Fuhrman só negando. Só negando. Não! Nunca! Tenho até amigo preto. Convivo super bem com eles. Nunca! Isso, eles já armando bote que eles iriam dar. Deixando o cara se enforcar sozinho. Porque, né, como eu disse, eles queriam implicar a luva na conta do Fuhrman. Não só a luva, várias coisas. Como se, por ele ser supostamente racista, ter colocado a luva lá pra culpar o O.J. só porque o O.J. era um homem preto. Só que, vamos tirar a parte do racista, porque esse cara, pelo amor do Senhor. Tirando isso, que na minha cabeça é bem óbvio. Onde que ele teria arrumado a outra mão da luva se na cena do crime lá na Band, na casa da Nicole, só tinha uma? Só tinha a mão direita, ele pegou a outra mão. Como que ele tinha outra mão da mesma luva, do par de luva, para colocar lá na casa do O.J.? Então isso é uma coisa que ninguém respondeu. Eu fiquei nessa dúvida, fiquei esperando responder se ninguém respondeu. Porque só tinha uma luva lá na Band e ele era uma mão. E ele só encontrou outro par de mão, formou o par, né? Onde é que ele arrumou a outra? Como é que ele tirou da onde? Não, o documentário não respondeu. Uma outra coisa que aparece no documentário é sobre o aumento exponencial de venda de Ford Broncos. Gente, fizeram um relógio do O.J., camisa, boné, cartão de aniversário com a assinatura dele. Ele era a capa de todos os jornais o tempo todo. Ele virou esquete constante no CNN, que é o programa de maior audiência dos Estados Unidos, inclusive até hoje. Ele, o O.J., tinha se tornado um ícone pop. O Dennis Fung testemunhou no começo de abril de 1995 sobre as provas e como elas foram coletadas, processadas. A inquirição dele ficou com o Barry Scheck. Ele pergunta sobre o cobertor que cobriu o corpo da Nicole, de onde era, se teria provas no cobertor. Ele levanta a dúvida se no cobertor não teria cabelo ou não teria outra coisa do O.J. que transferiu para o corpo da Nicole. Eles mostram fotos de alguns itens, como o envelope, por exemplo, lado a lado, só que em posições diferentes. O que eles precisavam era da dúvida, porque lá nos Estados Unidos o sistema judicial é diferente. Aqui precisa ser maioria o júri, é um júri de 7 pessoas. E aqui a gente trabalha com maioria. O júri, aqui também, eu não sei como é que é lá, mas aqui o júri só se forma quando são crimes dolosos, né? Crimes contra a vida. Só que lá nos Estados Unidos, esse júri de 12 pessoas precisa ser unânime. Você vê, inclusive, pela quantidade de pessoas. Aqui, o júri é um número ímpar, para que não dê empate. Lá não, é um número par. Então, daria empate se eles usassem o mesmo sistema que a gente usa. Então, lá é um júri que o conselho de sentença precisa tomar uma decisão unânime. Todos precisam concordar. E existe uma frase no direito, que é uma expressão, uma locução, que chama in dubio pro réu. O que quer dizer? Que na dúvida se decide a favor do réu sempre. Então, colocando dúvidas, propondo furos na coleta, furo no transporte, furo no manuseio dessas provas, eles fazem os jurados se questionarem sobre a validade das provas que pareciam serem tão robustas contra o O.J., como eu já falei para vocês. E se você coloca dúvida, se eles ficam na dúvida, e a decisão precisa ser unânime, a única opção que eles têm é não condenar a pessoa. O Barry Scheck, sinceramente, destruiu o Fung, o criminologista. Destruiu, porque realmente tinham buracos e coisas mal explicadas e coletadas. A questão sobre o cobertor eu achei legítima, porque sendo de dentro da casa, realmente poderia ter o DNA do O.J., caso ele frequentasse a casa da Nicole ou tivesse acesso às roupas de cama de onde tiraram ele, porque não sabiam de onde que tinha vindo o cobertor. Entretanto, o Fung, como eu falei para vocês lá no começo, ele só chegou na casa horas depois. Então não teria como ele controlar e garantir a não contaminação das coisas no período anterior à chegada dele.
O do envelope, que eu citei como exemplo, eu já achei que era também uma questão de diferença de iluminação entre as fotos tiradas, mas o ângulo das fotos faz mesmo parecer que é o mesmo envelope, mas em lugares diferentes, em posições diferentes. Ele também levantou suspeita sobre o sangue em alguns lugares, porque o O.J. coletou sangue lá na delegacia. E foi o detetive, e aí eu não tenho certeza se foi o Lang ou foi o outro, transportou esse sangue. O sangue não foi, coletado e ficou na delegacia para o laboratório pegar. Não, foi o detetive que levou para o laboratório, que não ficava dentro da delegacia. E aí ele fala, olha, tem uma foto lá no portão, naquele portão que dá na Dorothy Street, lá na cena do crime, que eles diziam que no dia não tinha foto. A foto que tinha não parecia que tinha sangue no portão. Só que a foto feita 2 semanas depois pela perícia, que foi sendo feita na casa, já tinha, dava para ver o sangue. Então, será que o sangue não existia e eles aproveitaram o sangue que o O.J. deu de boa vontade e botaram lá para provar que ele é culpado? Agora vem a melhor parte disso tudo, a mais icônica dessa loucura toda, a luva. Não fica bem explicado o porquê, mas o Chris Darden, o promotor, decidiu pedir para o O.J. vestir a luva. Como o foco aqui é o documentário, eu vou deixar a explicação porque eu sei qual é a explicação. Mas eu vou deixar a explicação da razão dele ter feito o que ele fez para um episódio exclusivo para apoiadores que eu vou fazer sobre esse caso. Até porque eu tenho 4 livros, páginas e páginas do relatório do FBI do caso para ler, dezenas de coisas para pesquisar, para produzir esse episódio para apoiadores. Então, querendo saber ele inteirinho desse caso, com detalhes, é só virar um apoiador, que quem já é e quem já ouviu os episódios sobre casos gringos que eu faço sabe o quão bem detalhados eles são. Eu não economizo informação, não. E esse caso aqui vai ser coisa para quase 2 horas ou até mais, porque eu tenho bastante coisa para ler de relatório, de processo, de tudo da época. Então vai ser um episódio bem longo, bem completo. Então quem quiser, como eu disse para vocês no começo, os links para virar apoiador tá aqui na descrição deste episódio. Mas vamos voltar para a luva. O juiz permitiu o uso da luva, que o O.J. colocasse a luva. Aí o O.J. primeiro colocou umas luvas de látex, sabe aquelas que enfermeiro usa, médico usa, uma branquinha, sabe? Então, ele vestiu, colocou lá as luvinhas e vestiu a luva de couro. O Mike, lembram? O ex-agente dele, amigo, conta que aconselhou o O.J. numa visita a parar de tomar um remédio, porque o O.J. tomava um remédio para artrite. E ele falou, olha, não toma, porque as suas juntas, as juntas dos dedos, dos pés, das mãos, vai inchar, vai inflamar. Para de tomar o remédio e deixa. Não deu outra. Unindo tudo isso a uma atuação do O.J. digna do prêmio Framboesa de Ouro, ficou parecendo que a luva de couro, porque ainda tem esse fator de ser uma luva de couro guardada desde junho de 1994. Tava quase 1 ano guardado. Então, não cabia nele direito. Entrou julho e com ele a derrocada do Fuhrman. A defesa conseguiu umas gravações dele numa conversa com uma amiga que achou que estava fazendo uma série, um documentário sobre a polícia de Los Angeles. Menina, as falas eram pesadas. Tinha coisa de tortura, agressão, coisa super mega racista mesmo. Quase coisa de KKK, Ku Klux Klan, nesse nível. Como o juiz aceitou as gravações como prova, a defesa chamou o Fuhrman de novo. E ele, sem opção, vai falar o quê? Em sua própria defesa. E não tinha o que falar, né? Só ficou ali invocando a cada pergunta a 5ª emenda da Constituição, que é uma emenda que fala sobre não se autoincriminar, não testemunhar contra si mesmo. Então, ele precisa, a cada pergunta, invocar a 5ª emenda, porque se ele responder uma pergunta, ele tem que responder todas. Ali, acabou a carreira dele, acabou a vida dele. Foi um horror. Não sobrou nada para contar história. O O.J., apesar de não testemunhar, ele não testemunhou,
Ele aproveitou quando foi responder, porque o juiz pergunta, vai testemunhar? Aí ele levantou, falou, não vou testemunhar. Mas também, pasmem, começou a discursar sobre ele mesmo, sobre a sua inocência. Então, na verdade, ele mais fez uma declaração, porque se ele fosse testemunhar, eu não sei de novo, gente, não sei como é, infelizmente, eu vou ter que dizer de novo que eu não sei como é que funciona lá, porque aqui o réu, ele pode testemunhar, né, pode dar o depoimento e optar, por exemplo, da acusação não fazer, ele não responder às perguntas da promotoria. Então, o MP vai colocar lá, vai consignar todas as perguntas, vai falar, vai fazer as perguntas, mas o réu fica em silêncio. Ele tem esse direito, ele escolhe se ele só quer responder à defesa dele, se ele quer responder ao jurado, se ele quer responder, ele escolhe. Não sei como é que funciona lá. Os encerramentos aconteceram no final de setembro de 1995. Tudo se encerrou no dia 2 de outubro com a defesa. Pela demora do julgamento em si, foram 10 meses. Achava-se que os jurados demorariam dias até semanas para o veredito. Demoraram 4 horas. No dia 3 de outubro de 1995, O.J. foi declarado not guilty, porque ele foi absolvido. Mas isso lá não significa que ele é inocente necessariamente. O not guilty é sobre não se ter provas suficientes. O júri acreditar que não foram apresentadas provas suficientes de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Lembra que eu falei da dúvida? Lá não existe isso de inocente. Você é inocente. Não existe. Ou você é culpado, ou o júri não achou que foi bem provado pela acusação que você cometeu aquele crime e pronto. A reação das pessoas foi muito peculiar. A divisão racial que esse caso abriu, né, se tornou, foi muito nítida no dia da absolvição do O.J. As pessoas pretas na porta do fórum, nos bares, todo mundo comemorando, chorando. Parecia que desde o Rodney King, eles esperavam ver um homem como eles ser absolvido, porque o caso meio que girou pela defesa em torno de um detetive, o Foreman. Então, para eles, era uma vingança contra as atrocidades que a polícia fazia com a comunidade preta. Não era sobre a Nicole, não era sobre o Ron, que foram assassinados. Eles se sentiam vingados contra o sistema. Mesmo o O.J. nunca tendo se colocado do lado deles, mas era ele ali, naquele momento, um deles. Um homem preto que a polícia armou para incriminar mais uma vez, numa outra situação, e que foi absolvido. O comportamento das pessoas era, quem for assistir o documentário vai ver, como eu lembro ter sido nas ruas aqui no Brasil, nós, naquele 17 de julho de 1994, um mês depois da perseguição ao O.J. no Bronco, quando o Brasil foi tetracampeão lá nos Estados Unidos. Era essa felicidade, essa emoção, essa comoção que eu vi nas pessoas no dia do veredito. E lembra, eu estou fazendo aqui uma analogia e claro que não são situações semelhantes. Por outro lado, se via pessoas brancas indignadas, revoltadas, iradas, não acreditando que o cara tinha sido absolvido. E aí também por várias questões também raciais, por defenderem a polícia de Los Angeles, por verem aquele homem que antes só andava com pessoas como eles sair ileso de 2 mortes, muitos por serem racistas mesmo, por passarem a ver o O.J. como antes eles não viam. Um homem pertencente a uma comunidade que eles não admitiam terem contato ou de se compararem a eles. A imprensa foi acompanhando o O.J. até em casa. E o Robert Shapiro não foi junto, não. Ele foi direto dar uma entrevista para a Barbara Walters, uma jornalista famosíssima lá nos Estados Unidos. E nessa entrevista ele reclamou da questão racial ter sido usada no julgamento. Acabou o julgamento. Mesmo absolvido, praticamente todos os amigos do O.J. viraram as costas para ele. Eu não comentei que os amigos dele eram brancos majoritariamente?
Como os outros que só assistiam o julgamento, eles também foram os que não quiseram mais envolvimento, novamente, creio eu, porque começaram a vê-lo como um homem preto, que na verdade ele era. Só que eles não queriam ser amigos de um homem preto, eles queriam ser amigos de um homem famoso, um vencedor, e aquele não era mais o O.J. Simpson. As famílias Brown e Goldman, obviamente, não aceitaram o veredito, e como não se pode acusar alguém duas vezes pelo mesmo crime na esfera criminal, eles abriram um processo civil contra o O.J. Não doeria na liberdade do O.J., mas poderia doer no bolso. O julgamento civil ocorreu em outubro de 96 e acabou em fevereiro de 1997. Ele aconteceu no Fórum de Santa Bárbara, num júri com maioria branca, sem câmeras, e o O.J. prestou depoimento. Então, totalmente diferente do julgamento criminal. Tem uma frase no depoimento do O.J. que foi gravado, eu achei incrível. Pro lado ruim. Ele estava sendo inquirido ali, perguntado, questionado sobre a violência doméstica. Isso também foi o ponto levantado no julgamento. Ele não aceitava, tá? Que ele tinha agredido ela. E aí ele responde, o O.J. com a cara mais lavada do mundo. I didn't beat her. I wrestled her. Ele estava dizendo que ele não bateu nela. Ele lutou com ela. Tipo, como assim? Um cara imenso, alto, forte à beça. Como que ele lutou com uma mulher super magra? Não era alta. Com os bracinhos mirradinhos. Em uma luta que só ela que saiu toda arrebentada. Que ela não era colega de luta dele. Porque ele jogava futebol americano, ele não lutava jiu-jitsu. O O.J. foi condenado a pagar às duas famílias um total de 33 milhões e meio de dólares. Agora pergunta se as famílias receberam alguma coisa. O cara, o O.J., saiu do fórum e foi tomar sorvete, rindo feliz da vida. A Receita Federal de lá processou ele depois, porque ele devia 685 mil dólares de impostos e tomaram a casa dele em Rockingham, que era uma casa que ele amava. A casa da Nicole ficou com a família dela, porque ela que tinha comprado, estava no nome dela, e aí depois foi vendida. O Mike, e aí temos a entrevista mais bombástica de todas, que ainda assim, continuo concordando com a questão do novo olhar. Não acho que isso traz um novo olhar ou um elemento novo no caso, mas eu achei bombástico, porque eu ouvi, né? Ele conta que em uma das últimas noites na casa, antes do O.J. precisar sair dela, eles estavam conversando na área da piscina e ele perguntou ao O.J. o que aconteceu naquela noite. E aí o O.J. virou pra ele e ficou ali pensando, e do nada ele vira e fala: se a Nicole não tivesse aberto a porta com aquela faca, ela ainda estaria viva. Gente, eu juro, na hora que eu ouvi, eu fiquei olhando assim pra televisão em choque. Eu falei, eu não tô acreditando num negócio desse. Incrível. Os Goldman conseguiram na justiça os direitos de um livro que o O.J. lançou chamado If I Did It. Se eu tivesse feito. E o O.J. alegava que aquilo ali era uma história fictícia de como seria se ele realmente tivesse matado a Nicole Ron. Livro esse que lerei, pois o tenho em mãos. Em inglês, mas eu tenho em mãos. O O.J. fez de quase tudo depois do julgamento. Ele tentou fazer reality show, foi morar primeiro na Flórida, ele bebeu a beça, vivia em boate, se meteu com droga, inclusive ele aproveitou muito bem as festas, mais ainda as garotas de programa, as meninas do job, até que em setembro de 2007 ele é preso em Las Vegas por tentar roubar supostas coisas dele que foram vendidas para colecionadores, rouba à mão armada, coisa séria. Ele foi condenado a 33 anos de cadeia, o que muita gente achou pesada, uma pena muito alta, por se tratar de um roubo. Ele ficou preso no estado de Nevada, que é onde fica a cidade de Las Vegas. 10 anos depois, ele conseguiu ir para a condicional. E ele se tornou muito ativo nas redes sociais, ele gravava vídeos, ele tweetava, e eles reproduzem, inclusive, alguns vídeos dele do começo de 2024, ano passado. Em abril de 2024, no dia 10, o O.J. faleceu
aos 76 anos de câncer de próstata. E no fim do documentário, eles explicam também que o Fuhrman foi condenado por perjúrio que ele cometeu lá no julgamento do O.J., quando ele ficou falando que foi racista não sou racista não, tenho até amigos pretos. Então, foi condenado por perjúrio porque mentiu. Perjúrio é isso, ele mentiu. O documentário em si, eu achei muito bom, com elementos visuais, vídeos, gravações, como eu amo, eu adoro. Meu sonho é fazer no canal do YouTube vídeos assim, se Deus quiser já vai vir aí, porque eu amo essa dinâmica. Com pessoas também dando entrevistas, pessoas que foram realmente essenciais no caso, não é uma pessoa que conhece alguém, que viu alguém, que é amigo de alguém, conhecido de alguém, não. São pessoas diretamente ligadas ao caso, que estiveram lá, pessoas que são importantes dentro dessa história, cronologicamente bem preparado, levando a gente que assiste pelo passo a passo. Vocês, já falei isso várias vezes, comentei isso diversas vezes, eu gosto de explicações cronológicas, primeiro porque eu sou historiadora e segundo porque eu acho que faz mais sentido, fica melhor para você acompanhar e ir entendendo o que está acontecendo. Então eles vão ali cronologicamente mostrando os acontecimentos, também dão abertura para ambos os lados, então tanto o promotor que estava lá falou, quanto um advogado que fazia parte da equipe da defesa também falou. E com esse diferencial que eu sinceramente adorei, de um deboche, de um sarcasmo, que eu achei até muito bom. Como eu disse, eu vou fazer um episódio para apoiadores sobre esse caso, então vamos nos ater aqui ao documentário, apesar de eu ter deixado algumas opiniões sobre, e o que eles trouxeram. Assim, estão na Netflix, vale muito a pena. E aqui vai uma curiosidade, eu ia quase esquecendo. O O.J. lançou um livro, né, que eu contei pra vocês. Foi lançado em 2007, é o mesmo ano que ele foi preso, foi ver o sol nascer quadrado. Adivinhem quem foi o ghostwriter desse livro? Quem realmente escreveu esse livro? Ah, vocês não vão adivinhar? Então eu vou contar pra vocês, porque não tem como vocês saberem. O Pablo Fenges. Como o episódio é longo, pode ser que você não ligou o nome à pessoa, mas eu vou ligar pra vocês, porque eu sou amiga de vocês. Esse Pablo, foi um dos vizinhos da Nicole que testemunhou no julgamento pela acusação. Ele foi o primeiro a contar que ouviu o latido. Lembra? Ele ouviu o latido, foi ele quem ouviu o latido. E foi a partir desse relato, assim claro como dos outros vizinhos, que a promotoria montou a linha do tempo do que teria acontecido naquele 12 de junho de 1994. Interessante, né? Achei que seria interessante vocês saberem dessa informação. É isso por hoje. Já eu volto com o próximo Crime em Cena, que eu acredito que seja sobre o documentário também da Netflix, porque aparentemente somos fãs da Netflix aqui, que é sobre o caso da Gabi Petito. Então, semana que vem, a gente volta com um novo Crime em Cena. Beijos!